Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Já estava com saudade de pregar. Minha voz não está ajudando muito hoje, tá? Essa semana eu tive muito doente, gripado, e consegui melhorar. Estava tossindo também bastante, mas Deus tem cuidado de mim. Continuem orando por mim, meus irmãos. Mas eu não queria deixar de pregar hoje. Ainda cheguei a pensar em passar essa missão para outra pessoa, mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu não queria falhar nisso. Então, pedi a graça dele para me ajudar nesse momento. Que você bote sua mão no seu coração aí, mais uma vez. Peça para que o Espírito Santo fale com você. Deus, aqui está a tua igreja, tua amada igreja, Senhor. Na completa dependência do teu Espírito Santo, Senhor. Do Senhor. Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações, que a tua palavra faça, Deus, diferença. Que a tua palavra, Deus, transforme nossas vidas nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor precisa falar conosco. Que tenhamos ouvido para ouvir, Pai. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado sobre adorar a verdade, ou adorando a verdade. E Pastor Christian iniciou essa palavra, essa série de mensagens, mostrando a importância de um entendimento da adoração, de estar adorando em espírito e em verdade, em encontrar primeiro a contemplação, depois perceber, quando se contempla Deus, Deus se revela para nós, processo de iluminação de Deus, que temos uma maneira de perceber Deus, porque se Deus assim não quisesse, a gente não conseguiria perceber. E aí a nossa resposta diante disso, ela se traduz na adoração. Com vários detalhes, várias questões. Uma adoração base em espírito e em verdade. Uma adoração que ela precisa ser construída não na carne, mas no espírito. Não depende do lugar, mas depende de como se adora. Uma adoração em verdade, porque quando é construída em uma mentira, não faz o menor sentido. Nosso Deus é um Deus de verdade. Ele é a verdade. Então ele não receberia uma adoração mentirosa. Daí muito importante a gente alinhar nossos lábios com a nossa vida, com o nosso coração. Tudo caminhando alinhado com a palavra, com o coração de Deus, numa vida que adora a Deus, uma vida que serve, uma vida que é um estilo de vida de adorar. Depois pastor Mário nos trouxe a ideia do Éden, de que Adão estava ali com o Senhor, na viração do dia, todos os dias, tinha esse momento com Deus. E assim cada homem, quando não tem esse relacionamento com Deus, se perde e busca ídolos, porque o homem nasceu para adorar a Deus, porque é preciso, é necessário, nós somos criados assim. A ideia do Éden era do relacionamento, era de estar com Deus. E você pode acessar tudo isso no nosso canal do YouTube. Hoje eu quero trazer um texto que para mim fala muito sobre adoração. E os irmãos vão entender porque eu vou trazer isso.
Queria ler com os irmãos Lucas, capítulo 7. A partir do verso 36 até o verso 50. E escolhi esse texto porque há muitas verdades importantes ali. Lucas, capítulo 7, verso 36 em diante. Você pode acompanhar na tela, se você preferir. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Hoje pela manhã eu estava conversando com o pastor André e pastora Nelly aqui, me lembrando de anos atrás, quando eu atendi um jovem. E esse jovem, ele foi algo que eu nunca me esqueci. Marcou muito mesmo. Porque ele chorou, confessando para mim um pecado, ele pediu oração. Mas eu percebi que ele precisava falar, conversar. E é algo que o incomodava muito. E ele começou a chorar. Chorar. Baixou a cabeça e chorava. Ele não conseguia falar. Eu comecei a orar por ele e tentar acalmar um pouco. E é uma situação que não é muito comum, você vê pessoas assim, realmente quebrantadas na sua frente.
pessoa estava arrependida. Foi algo que você nota, não tem como não ser, não tem como criar uma cena daquela. E aquela pessoa chorava. E me marcou muito, não só o quebrantamento dele, mas que quando ele levantou o rosto, havia uma poça de lágrima no chão. Aquilo me chamou a atenção. E eu me lembrei desse texto. Aquele episódio me fez lembrar, porque quando eu li esse texto, eu dizia: como alguém pode limpar os pés de poeira de Jesus com as lágrimas? Porque talvez quando eu e você choramos, eu não sei sua experiência, mas são poucas lágrimas. A gente tenta, né, homem, tenta e você cai um cisco aqui no olho, você tenta esconder ali o choro, é um tantinho de lágrima. Mas essa pessoa aqui do texto, e a pessoa que eu atendi, chorava copiosamente, a fazer um volume de lágrimas. Eu vi isso acontecer. E aí eu entendi que o choro dessa mulher, do texto que nós lemos, foi algo muito forte. Vou tentar pensar com você qual o local, a ocasião daquilo. Imagine, nós lemos o texto, mas eu quero que você mergulhe um pouco mais comigo no texto. Eu vi a Luiz Saião falando sobre esse texto. Ele diz assim: possivelmente foi após uma sinagoga, um encontro, onde Jesus deve ter falado alguma coisa, e aquelas pessoas, nós vamos ali comer na casa do Simão. Simão, e aí, Jesus? Jesus, vamos jantar lá em casa, depois daquele encontro na igreja, como alguns podem fazer aqui. Mas por que algo sugerido por Saião desse tipo? Depois da sinagoga, alguma coisa não tão bem elaborada, porque a conduta daquele homem com Jesus não foi a melhor. Pelo contrário, desonrava um convidado. Ou se foi premeditado, foi nítida a desonra que aquele homem fez, e eu vou explicar por quê. Esse homem chamado Simão, fariseu, ele tinha seus hábitos, e era pelo menos 3 coisas aqui nos saltam aos olhos, porque Jesus traz essas 3, ele pontua essas 3 coisas. Quando se chegava numa reunião de família, uma reunião que você era convidado, se saudava a pessoa com um beijo. O servo daquela casa, ou a pessoa menos importante naquele ambiente, ia lavar os pés do convidado, porque naquela região toda de Israel, circunvizinhança, areia, as pessoas caminhavam no barro e a coisa sujava mesmo, pelo menos até o joelho, que não dizer do restante do corpo, mas se limpava pelo menos essa parte, né, dos pés. E também se colocava um perfume, honrando o convidado, para que ele se sentisse agradável naquela festa, naquele encontro, no jantar. De forma que aquele homem não fez nenhuma dessas coisas, que seria um hábito para um convidado simples. Agora imagine que ele não recebeu um convidado simples, eu vou falar mais sobre isso. De forma que, imagine a cena, Jesus chega e logo quando toma seu espaço, uma mulher soube. Certamente eles sentados ao redor de uma mesa baixinha, não uma mesa como nós temos aqui no Oriente, no Ocidente, mas em toda a região de lá do Oriente Médio e até para o Oriente ainda tem muito disso ainda. Você tem as mesas baixas e as pessoas sentam em tapetes ou em almofadas, como se você estivesse em sua casa, numa TV, uma coisa mais despojada, e as pessoas põem os pés para fora, para distante da mesa,
fica meio sentado, meio deitado. Muito comum. E certamente que uma reunião pública, porque a mulher teve acesso sem ser convidada. Então, casas com áreas abertas, e esse espaço, sabemos que ele entrou, porque o texto diz que ele estava dentro. Quando eu entrei, Jesus fala que entrou, então era uma área que ele entrou, de forma que os convidados e Jesus e a família e as pessoas estavam ali, e aquela mulher entra, vai para a parte de fora da mesa e começa a chorar aos pés de Jesus. Lembra da poça? Um choro copioso, certamente. Um choro que chamava atenção. Um choro, e aí posso pensar no arrependimento, gratidão, tantas coisas ali passando na mente daquela mulher que a Bíblia não registra o nome. Uma mulher dita por aquelas pessoas como pecadora. Alguns vão entender que era uma prostituta. Há quem diga até que foi Maria Madalena. Mas nada disso importa para nós ou tem comprovação. O importante é o que o texto diz. Era uma pecadora. E ali chorava copiosamente, a ponto de lavar os pés de Jesus com o seu choro. Aquela mulher estava em profundo quebrantamento diante de Jesus, na frente das pessoas. E ela não se importava com o que as pessoas iam dizer, porque ela estava diante da pessoa mais importante do universo. Se isso não for adoração, eu não sei mais o que seja a adoração. E aquela mulher vai além. Ela desprende seu cabelo, tira um véu, alguma coisa, porque as mulheres não mostravam cabelo em público. Talvez exatamente por isso, talvez porque já fosse uma mulher pecadora mesmo, teve facilidade para fazer, mas enxuga os pés de Jesus com o cabelo, usa como toalha, mostrando um cuidado especial, e ao mesmo tempo não se importando com o que as pessoas iam dizer, porque isso só se faz em intimidade. E claro, aqui não há nenhuma conotação sexual, como alguns, infelizmente, vão tentar deturpar a palavra. Mas o momento onde ela dá o seu melhor, e ela saca um frasco de alabastro, e isso nos indica algo muito forte, porque esse frasco já é algo especial, já não era comum, certamente para guardar em seu interior um perfume especial. E aqui nesse texto não é dito. E há outros textos que vão dizer uma outra cena, e aí é uma dúvida se se fala do mesmo texto ou não. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu vou usar até esse outro texto como uma ilustração. Mas eu quero me deter nesse texto de Lucas, preste atenção. Ele diz que o vaso era de alabastro. Ninguém guarda uma coisa insignificante dentro de um vaso desse na época. E ela puxa esse perfume e começa a passar nos pés de Jesus. Essa mulher, ela fez algo grandioso em prol de Jesus. Ao mesmo tempo que ela foi altamente criticada no interior do dono da casa, Simão o fariseu. E ele olha, primeiro a crítica vai a Jesus. Ah, se esse homem aí
Estão dizendo que ele é o Messias? Não sei nem se ele é profeta. Se eu fosse profeta, já saberia que essa mulher é uma pecadora. A posição é oposta e eu vou mostrar isso melhor. Mas é interessante porque a crítica vai para ele, para Jesus. E a crítica também é para a mulher. Mas eu quero seguir. Dentro de todo esse quadro, Jesus, ele então passa, e aí Jesus provoca Simão. O texto mostra que é Jesus quem provoca Simão fariseu. Simão tem algo ali a dizer. Olha, 2 homens deviam dinheiro, um 500, outro 50. E a quem eles deviam, essa pessoa perdoou a dívida dos 2. Quem mais será agradecido? Quem mais vai amar aquela pessoa que perdoou? E Simão, fariseu. Percebe o que é o fariseu? Um doutor da lei, um inteligente, um estudioso da lei. A linhagem que detém o conhecimento, teologicamente, balança o ego do fariseu. Quando Jesus diz, respondestes bem, ao dizer que o que perdoou mais, que foi mais perdoado. Mas aí vem a crítica, porque Jesus, de modo muito respeitoso inclusive, mas começa a dizer para ele, tu vê essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não fizesse. Aí ele fala as 3 coisas que eu já falei. Você não fez nada disso. Nem me deu beijo, nem lavou os meus pés, nem me deu um perfume. Ele sabia que qualquer pessoa convidado simples, receberia pelo menos isso. Essa mulher, desde que entrou aqui, não para de fazer isso aqui, de me beijar os pés. Lavou, fez tudo aqui. E aí perceba, eu quero trazer, irmãos, e depois eu finalizo, 3 coisas muito importantes quando se fala nesse texto e que tem a ver com adoração e nos ensina o tempo todo sobre um verdadeiro adorador. Primeira coisa é que um verdadeiro adorador, ele tem consciência de seu pecado e deseja honrar a Deus, porque ele foi alvo da misericórdia de Deus. Então a primeira coisa, um verdadeiro adorador tem consciência do seu pecado e ele deseja honrar a Deus, porque ele tem consciência que foi alvo da misericórdia e da graça. Enquanto o adorador, ele reconhece isso, que é pecador e quer honrar a Deus, o religioso, e aqui eu quero fazer o paralelo com Simão. Enquanto aquela mulher reconhecia o seu pecado, o seu choro, se humilhava ali, o religioso já se achava melhor do que Jesus, se ele fosse profeta, já estava julgando Jesus. Sabe, irmãos, às vezes, por muito ir à igreja, nós passamos sem perceber a ter o mesmo comportamento, julgar pessoas, se achar melhor do que elas, não ver mais o pecador que nós somos, não perceber, inclusive, começar a reclamar de Jesus. Ah, Deus, eu faço muita coisa para o Senhor, porque o Senhor não está fazendo isso para mim. Já passou isso na sua cabeça? Um verdadeiro adorador tem consciência do seu pecado, tem o desejo de honrar a Deus, porque sabe que foi alvo e é o tempo todo alvo da graça, da misericórdia, do amor de Deus, que não haveria salvação para nós
aquela mulher estava diante da maior autoridade. Como é que a consciência de pecado nos chega? Claro que a teologia pode nos ajudar, mas no caso de Simão, atrapalhou. Às vezes tem gente que está tanto tempo dentro da igreja que passa a ficar insensível. Passa a ser um crítico. Talvez alguém esteja me criticando nessa hora no pensamento. Ou já me criticou até aqui em 15 minutos, não, 20 de mensagem. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, irmãos. Mas é quando Deus impacta o homem, é quando encontramos com Deus e Ele se revela a nós. Isso acontece na adoração, uma adoração genuína. Isaías 6, já foi citado aqui. Como Isaías se sentiu pecador. Quando Pedro, na pesca maravilhosa, em Lucas 5, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. É o entendimento que, quando nos deparamos, contemplamos Deus, vamos entender que somos pecadores. A mulher samaritana de João 4, como foi impactada quando Jesus, foi no mais íntimo do coração, da alma dela, e toca no ponto, que é um ponto de dificuldade na vida dela, que eram os casamentos. A mulher se colocou desarmada. Vejo que tu és profeta. É quando nos encontramos com Deus, quando contemplamos Deus, que nos enxergamos pecadores. Isso é o caminho de adoração. Mas brota também o desejo de honrar esse Deus, porque se somos alvos da graça, e percebam, falamos dessa mulher, mas se você virar a página e for para o capítulo 8, o início do capítulo 8, Lucas fala sobre as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quero honrar, Senhor, o que eu tenho agora, porque eu me encontrei com o Senhor. O que eu tenho, Senhor, tudo que sou, tudo que tenho, a minha vida, os meus bens, tudo agora é para te honrar. Desejo de honrar. Verdadeiro adorador tem consciência do pecado, tem consciência que foi alvo da graça de Deus e é todos os dias alvo da graça de Deus, e deseja honrar a Deus com tudo que é e com tudo que tem. Você tem vivido assim? Quanto de adoração genuína está no seu coração? Ou você tem deixado parte da sua vida, do seu coração, distante disso? Marta e Maria, você sabe da história. Uma estava em casa cuidando dos afazeres e ia receber Jesus, mas a outra ficou na sala, se podemos chamar assim, mas aos pés de Jesus, Jesus ensinando. Ela não deixou passar aquele momento. Sabe por quê? Porque era o Deus do universo, encarnado, o eterno, o Criador, o Supremo, o Incomparável, o Todo-Poderoso, ali na sala dela. E estava na sala de Simão, fariseu. Duas casas tão distintas no comportamento de quem recebe. Maria aos pés
de Jesus, sem querer perder um segundo. Simão criticando Jesus, porque era o religioso, o crítico, o todo santo, vivendo uma mentira. O quanto você tem dado valor à presença de Jesus, o quanto de honra, o quanto tem buscado a presença na sua casa, pedido a Jesus para vir e recebido Jesus como um verdadeiro adorador. Segunda coisa, queridos, é que um verdadeiro adorador, a primeira é o quê? Ele tem consciência de pecado e ele deseja honrar a Deus, porque ele sabe que é alvo da graça. Ficou longo, né? Mas que você entenda isso bem. Segunda coisa é que o verdadeiro adorador, ele tem gratidão no coração e responde com uma oferta excelente. Você pode repetir comigo? O verdadeiro adorador, ele tem gratidão no coração e responde com oferta excelente. Aquele homem não deu um perfume para Jesus. Aquela mulher deu de algo que superava a média. Deu algo especial para Jesus. Será que temos dado coisas especiais a Jesus? E aí, perceba, a prática de celebrar e agradecer a Deus precisa ser algo nosso, do nosso dia a dia. Os irmãos sabem que um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 100. Para mim, ele expressa o que um culto a Deus precisa ter na sua essência. E ele começa: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Porque celebrar, gente, temos muitos motivos para celebrar a Deus. Fomos encontrados por Jesus. Nós somos salvos, fomos alvos da graça. Nós temos o céu como nossa expectativa, esperança de expectativa. Nós sabemos para onde vamos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Então precisamos celebrar. Precisamos. Aí ele diz: sirvam o Senhor com alegria. Porque diante disso eu preciso servir ao Senhor com alegria. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Essa é a nossa vida. Somos o seu povo, rebanho do seu pasto, do seu pastoreio. Aí ele diz o verso 4, que é o que eu quero trazer aqui: entrem por suas portas com ações de graças. Entrem por suas portas com ações de graças. Gratidão. 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 Os irmãos sabem que essa semana eu estive com 2 famílias enlutadas. Nós temos 2 famílias enlutadas. Estão em luto na nossa igreja. E eu disse para as 2 algo: nunca se esqueçam de agradecer a Deus pelo tempo que tiveram com seus entes queridos. E às vezes é muito difícil no momento de dor, sobretudo quando uma mãe, por exemplo, enterra seu filho assassinado. É muito duro. É muito fácil surgir um sentimento de ingratidão a Deus, de sensação de injustiça. Senhor, e o coração, se você soltar a corda, ele vai rapidamente caminhar para longe de Deus. E uma das coisas que eu disse para aquela família foi: olha, não deixe a sensação de ingratidão brotar no coração.
Agradeça a Deus pelos tantos anos que você esteve com essa pessoa, e não pelos anos que faltaram na nossa mente, que raciocina de um outro modo. Eu preciso enxergar que tudo na minha vida tem a mão de Deus, que eu preciso dar gratidão a Deus em todo tempo. Aquela mulher, ela chorava, e eu sei que o choro, eu não estava lá no coração, na mente dela. Certamente passou um filme na cabeça daquela mulher aos pés de Jesus. E o Senhor me libertou de tudo isso, me deu nova vida, nova chance. Senhor, o mínimo que eu posso fazer é te dar o meu melhor. O meu melhor, Senhor, é esse perfume. Eu vou te dar um perfume. Eu vou ungir teus pés. Eu não sei você, eu fico pensando se nós temos essa consciência de dar a Jesus o nosso melhor. Tem gente que nem dá. Estou falando uma mentira? Tem gente que nem dá. Quanto mais dá, o melhor. Tem gente que dá do resto, do que sobra, quando sobra. É essa gratidão por tanto que o Senhor faz. Meus irmãos, gratidão precisa ser nossa linguagem, precisa ser nossa realidade, precisa ser o caminho que nós caminhamos todos os dias. Ai, Deus. Eu tenho que pular aqui algumas coisas. Botei coisa demais, meu Jesus. Me lembrando do pastor André hoje de manhã, falando. Mas, irmãos, um outro texto que parece bastante o episódio, né? Aí fica a discussão teológica. Tem gente que vai dizer que se trata de uma visão de um outro evangelista da mesma cena. Eu não acredito muito nisso, porque mesmo que tenha o mesmo nome, a pessoa que é Simão, mas um era o leproso e o outro é o fariseu, e que era uma mulher ungindo Jesus, mas um é bem específico e fala em Betânia, e o outro está no início ainda de Lucas. Um está no final, já preparando Jesus para a morte dele, o outro está bem aqui, mas esse texto é importante, Mateus 26, porque tem um detalhe. Então, mesmo, perceba o que eu vou lhe dizer, mesmo que seja outra mulher, ou a mesma, não importa. A Bíblia escreveu isso aqui para nós, ok? Está comigo? Então, a conduta foi de uma mulher ou de duas, não tem importância. Mas o registro que está aqui é fantástico. E há um detalhe, está em Mateus 26, eu não vou ler o texto. E está em Marcos 14, o detalhe de Marcos. O verso 3 diz: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Então veja, tem Simão, tem uma mulher, tem um vaso de alabastro, um perfume muito valioso de nardo puro. Aí ele diz a essência, e ele diz assim: quebrando o frasco. Sabe o que isso me diz? Quebrar o frasco. Essa mulher estava oferecendo o que ela tinha de melhor para Jesus, sem volta. Eu me lembro de uma pessoa, não sei se você já viu isso, mas uma pessoa ganhou um perfume francês, aí fez assim, aí a primeira vez que fez, saiu errado. Sabe quando você mira errado? E foi para cá, aí ele fez assim, ó. Para não perder, o negócio era valioso. Aí ele disse que toda vez que ia fazer, faz assim, aí ainda faz assim. Era brincadeira, né? Mas com perfume francês. Agora imagine, eu não vou nem falar aqui que não tem tempo, mas falar desse nardo puro.
e um frasco que em si o frasco já era valioso. Aquela mulher oferece a Jesus, quebrando o frasco. Meu Deus, ela estava dando o melhor e dizendo ali, com a atitude dela de gratidão a Deus, de entrega, de oferta excelente: Senhor, eu vou te dar o meu melhor. O meu melhor. Meus irmãos, o quanto nós nos aproximamos disso quando pensamos em dar algo para o reino de Deus, em dar algo para Jesus. Oh, Jesus, pense sobre isso. Na próxima vez que você for ofertar, seja o que for, seu tempo, seu dinheiro, seja um final de semana que você vai em missão, o que você for ofertar para Deus, pense se você está dando o melhor. Por fim, irmãos, a última coisa. Então, o verdadeiro adorador, a primeira, vamos lá, ver se você lembra comigo. Ele tem consciência de pecado e ele deseja honrar a Deus, porque ele sabe da graça que ele foi alvo. A segunda coisa, ele tem gratidão no coração e ele deseja ofertar a oferta excelente para Deus. A última coisa que eu quero destacar é que o verdadeiro adorador, ele tem sido transformado. Ele é transformado. Ele tem a transformação na vida e ele é aperfeiçoado. Então ele é transformado. A cada dia que ele passa convivendo com Deus, ele vai sendo transformado. O que foi que Jesus disse para aquela mulher? Seus pecados estão perdoados. Transformação, mudança de vida. Ela que conhecida agora como pecadora, já não é mais conhecida como pecadora, mas a perdoada, dita em bom som por Jesus. Somente o Senhor do universo disse em alto bom som. Pode ser que outra pessoa você não tenha certeza que foi perdoada. Essa mulher você tem certeza. Por quê? Porque Jesus disse: os teus pecados foram perdoados. Essa mulher podia dizer: Simão, não sei tudo não, eu vou para o céu. Tu aí fariseu, tal, não sei o quê, vê aí, vê, porque minha vaguinha está lá. Diz mais: a sua fé salvou você. Vá em paz. Somos transformados, irmãos. A atitude dela de adoração genuína, verdadeira, sabe? Com consciência de pecado, com honra a Deus, com gratidão no coração, dando o melhor para Deus. Ela sim, ela foi transformada e passou a ser transformada na vida toda vez que adora. Quando nós adoramos a Deus genuinamente, isso mexe conosco. Isso mexe de algum modo. A palavra de Deus nos muda. Olha, Jesus ilustrou isso tão bem. Na atitude, quando temos uma atitude para com Deus de humilhação e não de arrogância. Ele falou em Lucas 18, 9 a 14. A parábola do fariseu é curtinha, essa eu vou ler. E do publicano. A partir do verso 9, Lucas 18, 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda tinha a petulância de apontar para o cara que estava lá. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: oh Deus, tem pena de mim, Senhor, sou pecador.
Tem pena de mim, Senhor. Oh, Deus, tem pena de mim. O alinhamento, consciência de pecado, desejo de honrar a Deus, sabe que não merece nada de Deus, sabe disso, sabe que é pura graça, alvo da graça, e por isso tem gratidão no coração, e por isso quer ofertar a Deus. Oh Deus, se sente pequeno. Aquela mulher se curvou, chorou aos pés de Jesus, chorou, enxugou com os cabelos, perfumou Jesus, honrou Jesus. A nossa vida, meus irmãos, sim, nem terminei de falar. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu me lembro de um senhor que eu estava fazendo parte de um curso e eu era um facilitador naquele momento. E o senhor dizia assim: quando eu era pecador, eu fazia essas coisas e eu não sei o que, tudo. Primeira vez que ele falou, eu pensei que era uma força de expressão, né? Dele dizer assim, eu estava entendendo que ele, quando estava mesmo na gandaia, fazendo tudo, daqui a pouco ele falou de novo. Sim, mas quando eu era pecador, mas hoje não faço mais isso, tal. Aí eu comecei a perceber que ele realmente achava que não pecava mais não. Aí eu abordei. Ele disse: o senhor acha que o senhor não peca mais não? Ele ficou sem saber meio o que dizer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você viver aqui na terra, é lamentável o que eu vou dizer, mas você vai pecar, viu? Meu irmão, não sei o que, mas não, meu irmão, deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz que nós somos pecadores. A gente vai lutar todo dia para não pecar, para ser santo, mais santo, para honrar Deus, para viver para Deus, para servir Deus. Mas a gente vai escorregar, vai. É lamentável, mas é a verdade. Por isso é graça, irmãos. É graça. Eu e você estamos aqui por graça de Deus. Deus sabe dos tristes pecadores que nós somos. Ou tu ainda se acha ainda alguma coisa? Não, sem brincadeira. Tu se acha ainda alguma coisa? Eu gosto de fazer assim, você pensar mesmo. Porque tu está na lama do pecado, quando pensa errado, quando é indiferente, quando fecha o ouvido no sinal, quando pensou mal de alguém, julgou errado. O tempo todo, irmãos, eu e você, a gente faz essas coisas ou não faz? Faz. É graça. A gente tem que lutar contra o pecado. Lute, porque eu luto, viu? Isso aí Deus sabe. Eu luto contra o pecado. Mas é graça. Aquela mulher entendeu e chorava. Era graça, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, obrigado. Aceita a minha oferta, Senhor. Vou te dar o meu melhor. E a outra, ou a mesma que a gente não sabe, quebrou o frasco. Quebrou o frasco. Senhor, quero te dar o meu melhor. Oh, irmãos, que sejamos aperfeiçoados. Eu quero concluir com o sentimento que nós precisamos ter, que é o mesmo que Pedro escreve. 1 Pedro 5, versos 5 e 6. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de quê, irmãos? De humildade, no trato uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se, debaixo da o que, irmãos? Poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Quando a gente se compara com os outros, se achando melhor do que o outro, meu irmão, minha irmã, pense
humilhe-se, se coloque pequeno, deixe Deus te usar, deixe Deus fazer, e quando Ele te usar, dê a glória a Ele, que a gente não é nada não, a gente não faz nada não, é tudo Deus, é tudo Deus. Por que você está aí hoje? Graça. Senhor, oro por cada um dos meus irmãos aqui. Tu sabes, ó Deus, o que nos afeta, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo, Deus, que precisa ser transformado em nós. Tu sabes aquilo, Deus, que nos faz tropeçar ainda nessa vida. Deus, nos ajuda, transforma-nos, Senhor, nessa noite. Transforma-nos, ó Deus, para que nós possamos caminhar em passos mais largos, fazendo para o Senhor, servindo o Senhor, oh Deus, te adorando. Deus, aí, se porventura não temos te dado o nosso melhor, que o Senhor nos dê essa consciência, que o Senhor possa fazer hoje uma mudança na nossa mentalidade, que o Senhor possa nos transformar em verdadeiros adoradores, em nome de Jesus.